Pronto, pessoal. A partir de agora, a gente vai entender o contexto político, tudo o que aconteceu antes da independência. Por que Portugal concedeu nossa independência? Será que os portugueses concederam de livre e espontânea vontade? Será que o povo brasileiro lutou por ela ou não? É isso que a gente vai entender agora, tá bom? Tudo o que aconteceu nos bastidores anteriores à independência do Brasil de Portugal. Primeiro, a gente vai entender o campo econômico, o que estava acontecendo na colônia naquela época. Nós estávamos em pleno ciclo do ouro. Lembram dos ciclos econômicos? Começamos com o pau-brasil, passamos pelo ciclo da cana-de-açúcar e chegamos no ciclo do ouro. Foi quando a economia brasileira se deslocou do Nordeste brasileiro para as regiões Sudeste e Sul do país. E aí, após a descoberta do ouro e de diamantes na região das Minas Gerais, Portugal começa a fiscalizar a extração do ouro para que esse ouro saísse daqui e fosse diretamente para Portugal. Agora, detalhe. Esse ouro que saía aqui da região mineradora não ficava em Portugal. Por que não ficava? Porque Portugal tinha dívidas com os ingleses. Então, o ouro percorria esse caminho. Saía do Brasil, passava por Portugal e de Portugal ia lá para a Inglaterra. Pelo incrível que pareça, o ouro que foi extraído aqui da região mineradora foi utilizado no contexto de revolução industrial lá na Inglaterra. Então, o ouro que foi retirado aqui do Brasil serviu para também impulsionar o desenvolvimento econômico e consequente revolução industrial inglesa. Só que aí, esse ouro começou a diminuir. Por que diminuiu? Portugal achava que era o contrabando. Quando a gente estudou mineração, a gente viu o santo do pau oco, lembram? A galera pegava as imagens sacras de santo, colocava ouro e retirava da colônia. E aí passava de maneira desapercebida pela fiscalização portuguesa. E aí os portugueses achavam que a diminuição do ouro aqui na colônia se devia justamente por causa do contrabando. Eles não perceberam que o ouro começava a diminuir. O que é fato, né? Ouro não é produto renovável, quanto mais você extrai, mais ele vai diminuindo a quantidade. Sem contar também os prejuízos associados à queda da produção de açúcar. Quando a gente estudou o ciclo da cana-de-açúcar, nós vimos que os holandeses ajudavam os brasileiros no financiamento, no transporte. Só que aí chegou um momento em que os brasileiros expulsaram os holandeses. Inclusive, eu disse para vocês que foi uma espécie de tiro no pé, né? Porque a gente expulsou os holandeses foram para a América Central, foi produzir açúcar lá, mais barato, de mais qualidade, concorrendo com o preço do açúcar aqui, levando ao declínio da produção açucareira. Então, o Brasil enfrentava duas crises. Crise na produção de açúcar e crise na produção de ouro. E aí, o que a coroa decide fazer? Decide ampliar o controle sobre a extração do ouro. Então, a coroa pensou, eles estão contrabandeando ouro. O que eu vou fazer? Fiscalizar e evitar o contrabando. Foi isso de imediato que a coroa decidiu fazer para poder retirar cada vez mais ouro da região das Minas Gerais. E aí, pessoal, nesse intuito de ampliar a fiscalização, a coroa instituiu que deveria ser retirado da região das Minas Gerais aproximadamente 100 arrobas anuais de ouro. 100 arrobas anuais de ouro significa 1.500 quilos. Então, a região mineradora deveria fornecer a Portugal aproximadamente 1.500 quilos de ouro anuais. Só que, caso o Brasil não conseguisse juntar esse montante de 1.500 quilos, o que deveria ser feito? Foi aí que Portugal decidiu instituir a derrama, que inclusive eu já mencionei para vocês na aula de mineração. A derrama seria a cobrança dos impostos atrasados. Como assim? Digamos que no ano X, a coroa não arrecadasse
o montante desejado. Aí os oficiais portugueses iriam entrar nas casas das pessoas, pegar tudo que tivesse de valor naquele domicílio, na região mineradora, até que juntasse o montante desejado por Portugal. Essa era a ideia. Então, derrama seria a cobrança dos impostos atrasados. E aí, pessoal, como eu mencionei no início, será que o povo lutou pela independência? A resposta é sim. Tanto é que eu vou falar agora para vocês de duas rebeliões que ocorreram nesse período. As duas tinham por objetivo a emancipação política do Brasil de Portugal. Eu acho que, inclusive, vocês já ouviram falar nelas. É a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, esses dois movimentos, eles aconteceram ainda no período colonial e o principal objetivo era independência do Brasil de Portugal. Certo? E aí, pessoal, tanto a rebelião mineira quanto a rebelião baiana queria a independência. Elas tinham pontos em comuns e também tinham pontos divergentes, que é isso que a gente vai ver aqui. Eu quero muito que vocês foquem nesses dois movimentos, porque eles são os movimentos mais importantes do Brasil colônia, eles são muito cobrados. E geralmente eles são cobrados apontando o que eles tinham em comum e apontando também o que eles tinham de divergência, tá bom? Vamos começar pela Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela ocorreu na região das Minas Gerais. E ela é classificada como um movimento de caráter elitista. O que significa um movimento de caráter elitista? Significa que quem participou desse movimento na região das Minas Gerais era a elite mineradora. Eram donos de escravos, proprietários de terra, eram advogados, eram pessoas que compunham a elite mineira. Só que dentre elas tinha um cara, dessa imagem, que eu acho que vocês já conhecem. Esse aqui é o famoso Tiradentes. É o Joaquim José da Silva Xavier. Ele era alferes, era um cargo no exército, e nos tempos livres ele era Tiradentes. Tirava dente das pessoas, por isso ficou a alcunha ou o apelido de Tiradentes. E é interessante, pessoal, que ele era o mais popular dentre os inconfidentes. E por isso mesmo, ele foi considerado culpado pela rebelião, ele foi enforcado, seu corpo foi esquartejado e as partes do seu corpo foram colocados nos 4 cantos de Vila Rica, para poder servir de exemplo. E o que aconteceu com os outros inconfidentes? Pessoal, como eles compunham a elite mineira, 11 pessoas foram condenadas à morte. Porém, só um foi realmente morto, que foi o Tiradentes. Os outros tiveram penas mais brandas. Alguns foram degredados. O que é ser degredado? É expulso. Foram expulsos do Brasil, foi para a África. Outros perderam bens, outros tiveram prisão temporária. Porém, o único que foi punido de maneira severa foi Tiradentes. Beleza? É interessante também, pessoal, que naquela época era permitida algumas penas muito perversas, que não existe hoje, que não é permitido hoje. Por exemplo, pena de enforcamento era permitido, pena de açoite, pena de degredo. Então, geralmente, a galera que era considerada subversiva, que de alguma forma tentava, por exemplo, tornar o Brasil independente de Portugal, geralmente era aplicada essas penas. Principais causas. Pessoal, as causas eram as seguintes. A galera lá em Minas Gerais estavam descontentes com a fiscalização portuguesa e com a cobrança exagerada, exacerbada de ouro por parte da coroa portuguesa. Inclusive, a rebelião estava marcada para acontecer no dia da derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Só que aconteceu o seguinte, o movimento foi delatado. Tinha um X9, né, como a galera chama. O Silvério dos Reis
chamou o governador da província e disse: ó, a galera de Minas Gerais estão tramando uma rebelião para tornar o Brasil independente de Portugal. Aí o que o governador fez? Antes que os rebeldes fizessem a rebelião, chegou e prendeu todo mundo. E aí começou o julgamento, e como eu disse, a maioria teve penas mais brandas, porque eles compunham a elite mineira, e apenas um foi de fato castigado, que foi o Tiradentes. Outra coisa importante da Conjuração Mineira é que não estava nos planos dos revoltosos a libertação dos escravos. Por que não estava no plano dos revoltosos a libertação dos escravos? Porque não era interessante para eles. Quem se rebelou na região das Minas Gerais era dono de escravo. Era fazendeiro, era proprietário de terra. Então, para eles não era interessante libertar os escravos. Beleza? Passar. Nesse slide aqui, eu trago alguns pontos do projeto mineiro. O que eles queriam fazer na região das Minas Gerais? A principal medida era libertar o Brasil de Portugal. Eles também queriam desenvolver a indústria aqui na colônia. Eles também queriam criar uma universidade em Vila Rica. Porém, não queriam libertar os escravos. Tá bom? Então, em síntese, vou só recapitular. Conjuração Mineira ocorreu na região das Minas Gerais. Motivo: eles estavam descontentes com a fiscalização empreendida pela colônia aqui, pela cobrança exagerada. Eles só conspiraram. Na prática não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eles foram traídos. Eles começaram a conspirar, reuniu a elite mineira, proprietários de terras, de escravos, médicos, advogados, começaram a conspirar. Nos planos deles, libertar o Brasil de Portugal. Trazer uma universidade para Vila Rica. Porém, não tocou na questão social. Por que não tocou na questão social? Porque para eles não interessavam. Então, eles não queriam libertar os escravos. O movimento foi deletado. Dentre os inconfidentes, o Silvério dos Reis foi lá e delatou o movimento. O que aconteceu? Todo mundo foi preso. 11 pessoas foram condenadas à morte, porém só uma pagou, que foi o Tiradentes, que foi esquartejado e seus restos mortais colocados nos 4 cantos de Vila Rica para poder servir de exemplo. Eu até coloquei em caixa alta, ó. Não pretendiam abolir a escravidão, tá bom? Era um movimento elitista. E as influências, os ideais iluministas. Lembram que a gente já estudou? Iluminismo surgiu lá na Europa, na França, se espalhou pela Europa, pregava ideias de liberdade, dizia que a realidade deveria ser explicada com base na razão e na ciência. E aí essas ideias chegaram aqui. E foram elas que nortearam esse movimento na região das Minas Gerais. Mas como é que essas ideias chegaram aqui? Geralmente, pessoal, na época da colônia, poucas pessoas tinham acesso ao estudo. E geralmente quem estudava eram os filhos dos fazendeiros, eram os filhos dos ricos. E aí eles iam estudar fora, lá na Europa. Aí foi na Europa que eles entraram em contato com as ideias iluministas e trouxeram elas aqui para a colônia. E aqui a imagem de Tiradentes. Volta e meia essa imagem associada ao martírio de Cristo, né? Inclusive, eu já vi uma questão no Enem que trazia as duas imagens, uma ao lado do outro, e fazia algumas indagações a respeito. E aí, o fim da Conjuração Mineira. Como eu disse para vocês, o movimento foi delatado. 11 pessoas foram condenadas à morte, porém apenas uma foi de fato morta. As outras foram comutadas em penas mais brandas. Alguns foram expulsos do Brasil, outros tiveram perdimentos de bens, outros prisões temporárias.
E aí, para quem vai ter acesso ao slide, está todinho discriminado aí o que eu acabei de falar, fim da Conjuração Mineira. A outra rebelião, pessoal, é a Conjuração Baiana, ocorreu alguns anos depois da Mineira. Só que essa aqui já ocorreu na Bahia, e é interessante, pessoal, que esta sim tinha caráter popular. Por que ela tinha caráter popular? Porque quem empreendeu essa revolta aqui eram pessoas pobres, a maioria. Eram pequenos comerciantes, eram escravos, ex-escravos. Então, a maioria da galera era popular. E dentre os planos dos inconfidentes, baianos, nesse caso, estava sim a libertação dos escravos. Então, essa é a principal diferença. Eu já vi N questões que tocam nessa diferença. Conjuração Mineira não queria abolir a escravidão. Conjuração Baiana, sim, queria abolir a escravidão. Essa revolta, pessoal, também é chamada de Revolta dos Alfaiates. Seu principal líder foi um cara chamado Cipriano Barata. Ele era um médico, ele político, era um estudioso. Inclusive, ele foi um dos caras que foi preso, só que depois foi perdoado. Não sofreu uma penalidade muito agressiva para a época como os demais. Porque muita gente da Baiana foi enforcada, diferentemente da Mineira. Muitos integrantes acabaram tendo penas muito, muito rigorosas. Então, como eu disse, Conjuração Baiana teve caráter popular. As suas causas se encontraram na opressão metropolitana, empreendida por Portugal. Eles queriam sim libertar o Brasil de Portugal, só que eles também sofriam com a carestia de alimentos, com os altos preços, altos impostos. E aí está discriminado os motivos: escassez e carestia de alimentos, os altos impostos, a opressão metropolitana. Objetivos. Como eu mencionei no início, o objetivo principal era libertar o Brasil de Portugal. E também a abolição da escravatura. Eu até coloquei em caixa alta ali, ó. Igualdade e liberdade entre as pessoas. Portanto, favoráveis à abolição de privilégios sociais e também da escravidão. Tá bom? Essas ideias de liberdade, de igualdade, vêm de onde? Lá da Europa. Revolução Francesa, as ideias iluministas. E elas chegam aqui, como eu mencionei, através dos estudantes. Os filhos dos fazendeiros que iam estudar fora, em Portugal, na Europa, entravam em contato com essas ideias e traziam elas aqui para a colônia. Líderes. O principal líder, como eu mencionei, foi o Cipriano Barata. Tanto é que a penalidade dele foi bem branda. Ele era médico, era político tradicional, era filósofo. Então era tipo o mais elite que estava ali na rebelião. Todos os outros eram pobres em geral, escravos, ex-escravos, pequenos comerciantes. Só que também o movimento foi delatado, minha gente. O X9 de novo. Um dos inconfidentes baianos chamou o governador da província e disse: estão tramando contra a coroa. E aí, antes mesmo que a rebelião acontecesse, o governador foi lá e prendeu a galera toda que estava se rebelando. E aí as penas que foram aplicadas: um monte de gente morreu enforcado, também utilizou aquele mesmo padrão de esquartejamento, de servir de exemplo. Alguns foram açoitados em praça pública, era comum também o açoite. Nesse tópico aí mostra o desenrolar da revolta, que na prática não ocorreu. É interessante, pessoal, que tanto a mineira quanto a baiana só conspiraram. Na prática, eles não colocaram o movimento em prática porque ambos os movimentos foram delatados. Revolta estava marcada, porém integrantes delatou o governador o dia e a hora. O governador foi lá e prendeu todo mundo.
Aí está discriminada essa parte. O governador organizou as forças militares, prendeu. Alguns foram expulsos, outros enforcados, outros esquartejados, como eu já mencionei. Vou só recapitular. Semelhanças e diferenças. Conjuração baiana, conjuração mineira. Conjuração mineira, Minas Gerais. Conjuração baiana, Bahia. Ambos tinham em comum. Ambos eram revoltas que queriam a libertação do Brasil de Portugal. Era o que tinha em comum. Ambas foram delatadas. Foram conspirações. Na prática não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o X9 delatou os dois movimentos. O que tinha de oposição? A mineira era elitista, a baiana era popular. A mineira não queria a abolição da escravatura, a baiana queria a abolição da escravatura. Tá bom? Já vi um monte de questão que foca nisso, diferenças entre os dois movimentos. Esses movimentos ajudaram na independência? Sim, ajudaram a pressionar a coroa portuguesa. Porém, ainda não chegamos lá, tá bom? Ainda aconteceram outras coisas que permitiram a independência, a gente ainda vai chegar lá. Só que antes de chegar lá, eu quero que vocês observem essa imagem. Esse é um quadro do Pedro Américo muito, muito famoso. E muito bonito. É uma idealização, pessoal, do que teria sido a independência, porque na verdade não aconteceu de jeito não. Eu vou contar os bastidores para vocês, é até um pouquinho engraçado os bastidores, tá bom? Não foi exatamente de jeito bonito não, viu? Teve um bastidor aí bem divertido. Só que, quando a galera quer contar a história, tenta romantizar, né? Falar dos heróis, dizer que foi muito bonito, que foi lindo e tal. Ali ao centro está Dom Pedro, empunhando sua espada, onde ele teria gritado independência ou morte às margens do rio Ipiranga. Conta os bastidores que, na verdade, ele não estava montado num cavalo, mas estava montado em uma burra. Só que aí o Pedro Américo quis idealizar, né? E dizer que foi muito bonito a independência. E dizem que ele não parou aí, não foi para proclamar a independência, não. Dizem que ele estava com uma baita dor de barriga, ele estava viajando no lombo da mula há vários dias, comendo comida de estrada, e aí teria dado uma indigestão muito forte, e ele teria parado às margens do rio Ipiranga para poder resolver esse problema, né? Só que aí a oportunidade chegou. Só que eu conto já como é que foi, tá bom? Pode passar, Tiago. Esse aqui é o Dom João. É o rei português, o pai do Pedro, viu? Os historiadores, eles dizem que o processo de independência começou com a vinda da família real para aqui, em 1808. Vocês sabem por que a família real todinha veio para o Brasil? Imagine aí a corte portuguesa todinha, riquíssima, com aqueles belos vestidos suntuosos, bem friozinhos, para um clima tropical como o Brasil, vir para a sua principal colônia, fugidos lá de Portugal. Eles devem ter achado maravilhoso vir para cá, né? Um clima perfeito, de gente bacana, né? Aqui o Brasil, a colônia portuguesa. Na verdade, eles não vieram por livre, espontânea vontade, não, viu? Eles vieram porque eles foram, não diria que expulsos. Napoleão Bonaparte, o francês, ameaçou invadir Portugal. E aí, para escapar das mãos de Napoleão, a corte todinha veio de mala e cuia para o Brasil. Tipo assim, os portugueses que se virem. E aí vieram tudinho para cá, fugidos de Napoleão Bonaparte. E aí os historiadores dizem que esse foi o pontapé inicial para a independência. Foi a chegada da família real. Dom João vem para cá, fugido de Napoleão, que estava invadindo Portugal. E quando chegou aqui, alguns anos depois, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a partir desse momento, o Brasil oficialmente deixa de ser colônia portuguesa, passa a ser um reino unido a Portugal. Então, isso sim favoreceu o processo de independência do nosso território.
aí, pessoal, para completar, houve outro movimento de insurreição, que foi a insurreição pernambucana. Pessoal, o Nordeste brasileiro tem tradição de ser revolucionário. O que aconteceu? O povo de Pernambuco se rebelou contra a colônia portuguesa. Aconteceu em Pernambuco, inclusive essa imagem aí mostra a bandeira de Pernambuco, da galera que se insurgiu lá contra a dominação portuguesa. Ocorreu no ano de 1816. Eles sofriam com secas, a região do Nordeste sempre sofreu com esses problemas. Secas, má colheitas, o preço do açúcar em queda. Então, uma crise econômica generalizada. É interessante, pessoal, que mais uma vez as ideias iluministas estão presentes. Novamente, né? As ideias de liberdade, de igualdade, de não interferência na economia, estão mais uma vez presentes nos movimentos de liberdade aqui do nosso território. Essa imagem é a imagem do julgamento de algumas pessoas que participaram desse movimento. Era um movimento de caráter separatista, queria separar o Brasil de Portugal. Não ficou só lá em Pernambuco, se espalhou por outras regiões aqui do Nordeste, inclusive Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, aí o Nordeste brasileiro sendo protagonista no processo de independência de Portugal. E é interessante que esse movimento, sim, saiu do papel. Dentre os que eu já falei, foi o único que saiu do papel. Por que saiu do papel? Porque eles conseguiram montar um governo provisório, durou alguns meses. Eles instauraram uma república em pleno Brasil colonial, lá em Pernambuco. Durou alguns meses, porém Portugal não ia deixar isso acontecer, né? Juntou suas tropas, enviou para Pernambuco, houve um conflito durante alguns meses. O resultado, dissolução do movimento, dissolução do governo provisório, todo mundo preso e punido de maneira severa. Aí eu vou mencionando o que eu já disse. Estendeu-se por outros estados, inclusive o nosso Ceará. Daqui a pouco eu vou falar de Jardim, viu? O que tudo isso aqui tem a ver com Jardim? Tem um episódio legal aqui de Jardim. E aí o famoso Dom Pedro. Teve umas novelas de época aí, né? De Dom Pedro, não sei se vocês acompanharam. Era uma novela das 6. Claro que é ficção, mas dá para a gente pegar algumas coisinhas da história. Outra coisa interessante que ajudou no processo de libertação do Brasil de Portugal foi uma revolta que teve lá em Portugal. Foi a revolta do Porto. Depois que os portugueses conseguiram se livrar de Napoleão, começaram uma rebelião interna lá em Portugal. E aí os portugueses mandaram um recado para a corte e disse: olha, Dom João, faça as malas e volte para Portugal. Foi isso que os rebeldes do Porto fizeram naquela época. E aí o que Dom João fez? Arrumou as malas tudinha, voltou de mala e cuia para Portugal. E deixou quem? O filho dele, o Dom Pedro I, como príncipe regente aqui no Brasil. Aí a ida da família real de volta para Portugal. E aí as cortes começaram a pressionar. Não ficaram contentes com a ida de Dom João e da família real e disse: Pedro, por favor, volte para Portugal. Só que Pedro não queria voltar. E aí os rebeldes lá do Porto escreveram uma carta e mandaram para Pedro. E disse: Pedro, volte para Portugal. Só que quem recebeu a carta não foi Pedro. Quem recebeu a carta foi Dona Leopoldina, uma mulher muito à frente do seu tempo, a esposa de Pedro. E aí Dona Leopoldina, quando recebeu a carta e leu e disse: a partir de hoje, o Brasil está independente de Portugal. A própria Dona Leopoldina. Isso ocorreu no dia 2 de setembro de 1822. Isso no dia 2. Dona Leopoldina disse: o Brasil, a partir de hoje, está independente de Portugal. Só que aí isso foi no dia 2 e a independência foi no dia 7. O que aconteceu aqui? Dona Leopoldina mandou uma carta para Pedro.
Pedro estava viajando, estava a caminho de São Paulo e só recebeu a carta 5 dias depois. E, gente, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha internet. Bom, era carta mesmo. E aí, dona Leopoldina envia a carta chega 5 dias depois. E, por um acaso, o mensageiro chegou na hora em que Pedro estava parado às margens do rio Ipiranga, pelo incrível que pareça. Ele tinha parado porque estava com a dor de barriga, né? Como eu mencionei. E aí o Pedro leu a carta, viu a pressão portuguesa, aí disse, pois vamos proclamar a independência do Brasil de Portugal. Foi aí que ele empunhou a espada e teria gritado, à margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Porém, não foi exatamente aqui que a gente se tornou independente. Sabe por quê? Porque Portugal não aceitou. Sabe como foi que Portugal aceitou nossa independência? Depois que o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. A gente tinha esse dinheiro? Tínhamos não. Sabe a quem que a gente foi pedir emprestado? Aos ingleses. Fomos pedir aos ingleses, foi aí que começou a dívida externa no Brasil. Era a gente se tornando independente de Portugal e já contraindo uma dívida gigantesca com os ingleses. Pedimos 2 milhões aos ingleses, pagamos aos portugueses e finalmente os portugueses concederam nossa independência. Entre aspas. Por que entre aspas? Vou mostrar agora para vocês. Porque não mudou muita coisa com a independência não, minha gente. Como é que a gente se torna independente de Portugal e passa a ser governado pelo português? Porque quando a gente se tornou independente, ao invés de proclamarmos uma república, um modelo democrático, o que aconteceu? Nos tornamos uma monarquia hereditária. Quem passou a governar o nosso país foi o Pedro I. É aí que começa o que a gente chama de primeiro reinado. Ou primeiro império, a mesma coisa. Na prática, as mudanças foram pouquíssimas. Não abolimos a escravidão. Não estava no projeto, na época, a abolição da escravidão. E Dom Pedro impôs o absolutismo como forma de governo. Enquanto a Europa todinha, minha gente, já expulsava os reis absolutistas do poder, o Brasil estava dando pontapé inicial para o absolutismo, uma monarquia hereditária implantada por Pedro I. Então, vamos dar início ao primeiro reinado. O primeiro reinado começou com a independência, 22, e prosseguiu-se até o ano de 31. E quem governou o Brasil nesse período foi o Pedro I. Olha a bandeira do Brasil na época. Detalhe mais importante é a coroa, lá no topo. Consagrava o poder do imperador, Pedro I. O reconhecimento externo. Como eu disse para vocês, para que a gente fosse reconhecido independente, tivemos que pagar Portugal. Só que o primeiro país a reconhecer nossa independência não foi Portugal, não, viu? Foi os Estados Unidos da América. Depois, desembolsamos 2 milhões de libras esterlinas, pagamos os portugueses e, finalmente, nos tornamos independentes de Portugal. Está aí. E aí, nos primeiros anos de governo, foi instituída uma Assembleia Constituinte para poder elaborar uma Constituição para o país. Só que essa Assembleia queria limitar o poder do imperador, do rei. Aí Pedro percebeu, aí Pedro disse, espera aí, dissolveu a Assembleia, mandou fechar tudo. Ele percebeu os planos da galera que estava reunida na Assembleia, perceberam que eles queriam limitar o poder dele, o que ele fez? Mandou fechar tudo. Tá aí, ó, tentativa de limitação dos poderes do imperador. Em 1823, ele dissolveu a Assembleia, disse, ó, ninguém trabalha mais nessa Constituição, deixem comigo. Foi aí que ele próprio outorgou a Constituição. A primeira Constituição do Brasil foi feita no governo de Pedro I,
no ano de 1824. Primeira Constituição do Brasil. Pontos importantes. Tinham vários, eu selecionei alguns. Como forma de governo, instituiu-se que o Brasil seria uma monarquia hereditária. O trono iria passar de pai para filho. Aí, ó. Estabeleceu monarquia hereditária e criou um quarto poder. Vocês lembram de Montesquieu? Tripartição do poder? Executivo, legislativo, judiciário. 3. O imperador era tão bonzão que decidiu criar um quarto. Ele criou o poder moderador. Com que intuito? Se sobrepor aos demais. Ele queria ser muito poderoso. Ele viu que esses 3 poderes poderiam, de alguma forma, limitar o seu. E aí ele criou o seu próprio poder, o poder moderador. Inclusive, eu coloquei em vermelho ali. Quem que podia votar nessa época? Mulher votava? Não. Pobre votava? Não. Pessoal, o voto censitário. O voto censitário é aquele voto que estabelece que só quem pode tomar as decisões políticas no país é quem tenha dinheiro. Então, só quem podia votar era o homem, maior de 25 anos de idade e que tivesse dinheiro. A renda mínima anual deveria ser de 100 mil réis. Então, estavam excluídos do processo eleitoral a maior parte da população brasileira. E aí é uma charge, ironizando, né, nossa situação. Uma repórter perguntaria para o Pedro, né? A Constituição é para todos, majestade? Aí ele responde, quase todos, eu acima dela. Por que eu acima dela? Porque ele criou um quarto poder, o poder moderador, justamente para se sobrepor aos demais. Por isso que está ironizado aí essa questão desse autoritarismo do Pedro. Conflitos do primeiro reinado. Minha gente, mais um conflito. Está vendo que a população brasileira não assistiu passivamente a todos os demandos que aconteceram aqui durante a nossa trajetória. E mais uma vez o Nordeste brasileiro sendo protagonista. Também aconteceu aqui no Nordeste, também aconteceu em Pernambuco. Foi a famosa Confederação do Equador. Iniciou em Pernambuco. Causas. Eles se opunham ao autoritarismo de Pedro I. Iniciou em Pernambuco, mas não ficou em Pernambuco. Se espalhou por outros estados aqui da região. Exemplos: Ceará de novo, Paraíba de novo, Rio Grande do Norte. Eles queriam implantar um modelo republicano. Eles achavam que a monarquia não dava certo e queriam implantar uma república. Além disso, eles sofriam com altos impostos, a queda no preço do açúcar. Movimento de caráter republicano, como eu já mencionei. E proclamaram a Confederação do Equador, uma espécie de república em Pernambuco, minha gente. Em pleno Brasil imperial, Pernambuco proclama uma república. No entanto, sofre violenta repressão. É óbvio que o Pedro I não ia deixar esse modelo republicano se espalhar pelo resto do Brasil. Líder, Frei Caneca. Punição, mais uma vez condenado à morte. Eles tinham essa ideia de punição exemplar, né? Para evitar que outras pessoas se rebelassem contra o domínio, nesse caso de Dom Pedro I. Enquanto isso, no jardim. Minha gente, que aqui tudo isso tem a ver com jardim. Alguém sabe? Por que jardim apareceu aí no livro de história de vocês? Não tem não, viu? Eu coloquei, jardim não está lá. O que jardim tem a ver com isso? Minha gente, nessa época, pelo incrível que pareça, Jardim proclamou uma república no Brasil imperial que durou 6 dias. Verdade. Quem quiser ler, quem tiver curiosidade, eu trouxe a fonte, aparece já aqui. É um artigo de uma historiadora jardinense chamada Maria Jorge. Ela é professora lá em Pernambuco, numa universidade. Aparece já, viu? Maria Jorge,
e o nome do artigo está lá embaixo. Não lembro exatamente o nome, vai aparecer para vocês. Está aí, ó. A bicentenária Jardim e a participação da Igreja Católica na construção histórica. Esse é o artigo. Vocês colocarem no Google, aparece lá. Ela faz várias narrativas sobre Jardim, só que a mais interessante de todas é essa aqui, tá bom? Ó, acompanhe comigo, eu vou ler esse trecho, eu peguei justamente do artigo dela, tá bom? Acompanhe comigo, ó. As revoltas liberais ocorridas em Pernambuco, no século XIX, insurreição pernambucana e a Confederação do Equador, tiveram fortes repercussões no Ceará. Em 1817, o seminarista José Martiniano de Alencar chegou ao Crato, vindo de Recife, trazendo consigo as ideias liberais republicanas e proclamou ali uma república. No dia 5 de maio, seguiu para Jardim, onde residia o seu tio Leonel Alencar e que ocupava o cargo de juiz ordinário e hasteou a bandeira da república, também nessa vila. A república em Jardim durou apenas 6 dias, sendo duramente reprimida pela maioria monarquista ali residente. Estão vendo que interessante? A família Alencar era uma família muito tradicional de Crato, Bárbara de Alencar, José Martiniano de Alencar. As ideias republicanas chegaram através deles. Chegou em Crato, José Martiniano de Alencar proclamou uma república lá. Aí desceu para Jardim. O tio dele, que inclusive é o nome de uma rua, Rua Leonel Alencar, era o juiz aqui. Aí ele chegou aqui e aqui em Jardim ele hasteou a bandeira republicana. Como eu disse para vocês, duraram 6 dias essa república aqui em Jardim. Mas foi revolucionário para a época, né? Já que o Brasil inteiro era imperial. Quem quiser ler o artigo, viu, recomendo. Muito bom. E, finalmente, a abdicação de Pedro. Por que Pedro abdicou do trono em 31? Pequenininho o governo dele, né? Primeiro, descontentamento do povo brasileiro. Ele era muito autoritário. Era impopular e autoritário. Ele repreendeu fortemente os confederados do Equador. Tudo para ele era motivo de repressão. E aí a galera já não estava muito contente com o governo dele. Então está aí as causas. Autoritarismo do imperador, sua impopularidade, a repressão violenta ao povo lá de Pernambuco, da Confederação do Equador, predomínio dos portugueses no governo. Eu acho que a galera aqui no Brasil pensava: como é que a gente se torna independente e estamos sendo governados por um português? Como é que a gente se torna independente e os portugueses tudinho ocupam cargos importantes aqui? Então a galera já estava meio que de saco cheio, né? Dos portugueses aqui na vida política brasileira. E aí culminou com um conflito entre brasileiros e portugueses, que foi a Noite das Garrafadas. Minha gente, sabe como foi esse conflito? A galera se armou com garrafas de vidro e paus. E aí houve um conflito entre os partidários do governo português, os apoiadores de Pedro, e os opositores, os brasileiros. Se armaram com garrafa, com pedaço de pau e começaram uma guerra, chamada de Noite das Garrafadas. Foi vidro para todo lado, muitas agressões, muitas provocações. E aí, depois desse episódio bem marcante, o que Pedro decide? Abdicar do trono. Isso em 31. Ele abdicou do trono em favor do filho dele, o Pedro II. Só que na época o Pedro II tinha 5 anos de idade. Não pôde assumir o trono. Aí o que aconteceu? Inicia um período chamado de regência, que foi um período na história do Brasil. Primeiro reinado, ó. Pedro I. Quando ele abdica em 1831, o filho dele tinha 5 anos. Como o filho dele não podia assumir, aí começou o que a gente chama de regência, que é assunto da próxima aula. Quando é que o filho dele assume? 1840, lá na frente, no segundo reinado. O segundo reinado é o governo de Pedro II. Lá na frente a gente vai ver que o Pedro II chegou ao trono com 14 anos de idade. Um mini adolescente, né?
Pense aí, o Brasil começou a ser governado aqui por um garoto de 14 anos, no famoso golpe da maioridade. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá bom? Para as próximas aulas a gente segue isso aqui, ó. Regência e segundo reinado. Então é isso, ó. Abdicação em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos. E finalizamos aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida, colaborar?